Falando do Eduardo, tem dias que eu tava querendo falar sobre ele, em diversas ocasiões. Gustavo Uribe trouxe a seguinte notícia, né? Bolsonaro quer papel de destaque a Eduardo em campanha eleitoral. Uma das possibilidades é que o Dudu assuma posto de presidente de honra do PL. E reafirmando que, embora ele esteja nos Estados Unidos, ele deve participar das decisões estratégicas do partido de direita neste ano. Uma das possibilidades aventadas é que Eduardo assuma o posto de presidente emérito do PL, com direito inclusive a salário da legenda. Eduardo tem ajudado na formulação de políticas internacionais no plano de governo do seu irmão Flávio Bolsonaro, pré-candidato à sucessão presidencial. E o Flávio ouviu o próprio pai e mostrando aí, né, que ninguém fica para trás. Flávio tem plano para resgatar Eduardo Bolsonaro, que pode ser suplente ao Senado. Aqui é uma possibilidade que foi aventada por naqueles materiais lá que a Carolina Linhares, acho que é o nome da jornalista da Folha, bateu umas fotos lá em cima da mesa do PL. E tá lá, né? O Flávio, ele não vai, tem dito, aliás, que não vai abandonar o irmão, é o mínimo que eu espero, e prepara um plano de resgate para que ele, que agora é réu no Supremo, volte ao Brasil já com foro privilegiado. E uma das ideias possíveis seria colocar o Eduardo como suplente de um dos candidatos da direita ao Senado em São Paulo. Aí tá ali, né? O nome de Eduardo apareceu nas ações de Flávio, reunião do PL como possível postulante ao Senado, nos bastidores, porém uma das hipóteses cogitadas é colocá-lo como suplente. Se a chapa for eleita, a ideia é que o titular possa virar ministro. Então, pô, vamos aqui olhar alguém que, não sei, quando a gente vencer, a gente pode chamar para ser ministro, secretário, e aí Eduardo assume a vaga. Isso é grupo. Sabe? É esse tipo de comportamento que eu espero de qualquer político. Pensar no grupo, em quem caminhou junto, não vamos deixar ninguém para trás. E nesse espírito, duas coisinhas em sequência. Primeiro, o Marfinha fala especificamente do Eduardo, dizendo assim, ó, vamos falar a real, e ninguém quer ouvir. Os mesmos que fizeram de tudo para impedir o Flávio de ser candidato, agora estão acusando quem viabilizou a candidatura de estar atrapalhando. É uma cara de pau impressionante. E o principal nome por trás dessa viabilização tem nome e sobrenome, Eduardo Bolsonaro. Sem Eduardo, o Flávio simplesmente não seria candidato. Não tenho a menor dúvida disso. Foi Eduardo que bancou o desgaste, articulou, botou o peito na frente, arcou com um custo político imenso para garantir que o movimento bolsonarista não fosse entregue de bandeja para o sistema. E agora? Agora, os mesmos que tentaram enterrar a candidatura do Flávio querem afastar ele do Eduardo, querem isolar justamente quem salvou o jogo. Percebem a lógica? Primeiro, tentam impedir, não conseguem. Aí mudam de estratégia, tentam separar os dois para enfraquecer por dentro. O Brasil tem uma dívida impagável com o Eduardo. Sem ele, teríamos que engolir o candidato do sistema e assistir ao fim do bolsonarismo de camarote. Eduardo pagou um preço altíssimo para preservar esse movimento. Defendê-lo dos que tentaram destruir tudo não é favor, é dever moral. Será que se Eduardo não tivesse ido ao Brasil, o bolsonarismo conseguiria impor o seu candidato? Porque o destino do Jair possivelmente seria o mesmo. A perseguição contra Bolsonaro não ia arrefecer. Aí o Eduardo ia ficar aí, ia conversar. Aí imagina como é que não ia ser, né? O papo da imprensa. Não, Eduardo, brigão, que é isso, que é aquilo outro, pipipi, popopô. Então, do mesmo jeito que Lindenberg e Farias começa a perseguição contra Eduardo para tomar o passaporte dele e faz o Eduardo falar, cara, eu vou ficar por aqui. E Eduardo conseguiu depois diversas conquistas. Quando Eduardo se lança candidato, meio sem se lançar, só falando que ele estava disponível, e ele começa, já com suas ações, com discursos, puxando, né, o patamar da direita lá para cima, falar, tu quer ser chamado de direita? Tu quer subir aqui para falar, não, eu sou direita? Então tu vai ter que arcar com esse custo. E aí começa a subir o tom, aí algumas pessoas começam a ficar em situações constrangedoras. Ele vai e anda e faz, e começa a ter, inclusive, alguns encontros com a turma do Centrão, a imprensa começa a testar algumas coisas, aí o pessoal fica, cara, vocês não quiseram o Eduardo, vocês também não vão querer o Flávio? E nesse meio tempo, o próprio trabalho do Eduardo com o Jair. Tem uma carta que o próprio Eduardo chegou a mandar pro Jair em determinado momento, nunca foi tornado público. Eu acho que o Paulo Figueiredo já falou sobre isso em algum episódio. Saiu alguma coisa na imprensa, saiu. Quando o Flávio foi oficializado, saiu lá que o Eduardo tinha mandado uma carta lá pro Jair. Tá lá no Atlas de Dezembro, certeza, saiu uma matéria sobre isso. Era o que Eduardo fez para garantir que nós tivéssemos um candidato de direita, todas as vezes que ele reiterou, se o Tarcísio se lançar, eu vou me lançar candidato também, nem que eu faça a campanha de longe. E o povo maluco da cabeça, mas assim, mas o Eduardo, mas ele é o camisa 9 do Lula, o camisa 10, é um absurdo. Aí, ó, aí, Flávio, candidatíssimo, liderando as eleições. Obrigado, Eduardo. É por isso que seu irmão não vai lhe deixar pra trás, é por isso que seu pai olha e fala, cara, o Dudu tem que ter um papel de destaque. Mostrou que realmente está pronto para liderar. Falando do meu queridíssimo Jair, eu não sei, gente, se vocês têm noção dessa movimentação do Jair. O que isso aqui significa, sabe? Em um cenário maior. Não é só reforçar que a direita vai ter realmente um candidato. Nos últimos dias, plantaram lá, né, aquela confusãozinha pra cima do Polon, dizendo que o Polon estaria aí a vender a candidatura dele, tivesse lá 15 milhões. Papo furado. Isso não aconteceu. O próprio Flávio, no mesmo dia, já estava rebatendo a imprensa, comando figurino.
Mas tinha muita gente do PL, lá no diretorado do Mato Grosso do Sul, interessado em rifar o Polon, porque o Polon é bolsonarista, né? E sabe, bolsonarista não se mistura muito bem com o PL raiz. O PL raiz e o bolsonarista se bicam demais. O Jair, só recebendo informação pela metade, porque o Jair não tem acesso à internet, só encontra com as pessoas na quarta e no sábado. É só aí que Bolsonaro tem algum tipo de informação. Mas, sabendo do ocorrido, pessoas levaram pro Jair o que estava acontecendo, toda essa confusão. Aí o Jair lembra que é um Polon. Em carta divulgada por Michele, Bolsonaro anuncia apoio a Marcos Polon, assinado por Minas Gerais. Bolsonaro fez questão de entrar em campo para resolver a situação e garantir que sim, a direita brasileira, a direita bolsonarista vai ter um candidato a Senado. O mesmo Bolsonaro que há uma semana atrás, eu mostrei no vídeo de ontem, foi anteontem, o mesmo Bolsonaro que fez chegar no PL. Santa Catarina é chapa pura. Não tem esse papinho de a mim, não. É chapa pura. É Carol de Tone e Carlos Bolsonaro. Ele podia tá aí, né? Vivendo a vida dele em paz, tranquilo. Não, tá lá o Jair. Eita, Jair. Aí o Diniz postou a foto, né? Deus escreve certo por linhas certas. Aí tá ali a carta, olha. Tanta coisa pra fazer, bicho. Tanta coisa pra fazer. Não, mas Bolsonaro para o dia pra fazer. Não, velho. A gente vai... É preso, é incomunicável. É sendo maltratado, torturado. Só posso ver, né? Minhas vidas duas vezes por semana. Não, mas pera aí, pô. A direita... Eu não tô sofrendo isso tudo à toa, não. Brevemente publicarei lista dos nossos pré-candidatos ao Senado pelo Brasil. Por a delegação do presidente Valdemar, tal lista ficaria sob minha responsabilidade, né? Adianto que por Mato Grosso do Sul, pelo seu caráter, honra e dedicação, enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Polon. Aí me diz que esse cara aí só tá pensando nele. Não tá pensando em resolver as coisas. Não tá pensando em realmente ter uma maioria no Senado. Porque ele falou, precisamos ter maioria no Senado. Me entreguem a maioria do Senado e a gente vai consertar esse país. Vocês conseguem imaginar algum outro pré-candidato com a cabeça, pra, nesse momento, tá se debruçando pra fazer esse tipo de coisa? Tá preocupado se, cara, e aí? A direita vai ter candidato mesmo? A direita mesmo? Os bolsonaristas eles realmente vão ter candidatos? Eu acho que seria a última preocupação do Zema, do Ratinho Júnior, do Caiado. Não sei nem se o Flávio pensaria nisso. Se algum deles aí fosse preso de forma injusta. Não adianta, velho. Não vai ter outro igual a Bolsonaro, não. Não vai ter outro. E a Mônica Bergamo sabe disso. Ela sabe. Se Flávio já tá liderando com Jair, incomunicável. Imagine se o Jair tivesse realmente, né, solto pra fazer campanha. Se a gente tivesse jogando nas regras do jogo, de verdade, sem essa safadeza que tá acontecendo. Escuta isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Bolsonaro, pai, preso, ajuda ou atrapalha o Lula? Eu acho que é indiferente. Eu acho que o que vai ser eu acho que ajuda no seguinte sentido. O Bolsonaro é a maior liderança da direita, e ele preso fica amarrado pra fazer as costuras, fica tudo mais difícil. O próprio Bolsonaro tem que anotar no papelzinho pra levar pra ele, fotografa o papelzinho vaza, né? Ninguém respeita o Flávio, o Silas Malafaia fala mal do Flávio abertamente, não tá conseguindo conversar com o Bolsonaro, pro Bolsonaro fazer os acordos necessários com essa ala do bolsonarismo. Então, claro que ajuda, mas em termos eleitorais, eu acho que vai dar na mesma. Agora, se o bolsonarismo vence essa eleição com o Flávio Bolsonaro, é uma demonstração de força muito grande, porque o Lula não venceu a eleição quando estava preso. E o Bolsonaro, se vencer, vai vencer a eleição. Tem chance do Flávio vencer? Eu acho que sim. Bom, as pesquisas estão mostrando. Vamos esperar outras pesquisas. É sempre bom a gente esperar outras pesquisas, um conjunto maior, né? Vai rolar. Se preocupe não, Bergamo. Vai ser de primeiro turno, fé em Deus. E vencer com força. O Dantas trouxe esse gráfico aqui. Achei bem legal. Ele bota aqui essas linhas tracejadas. A eleição de 2022. A vermelha é Lula, a azul tracejada é Bolsonaro. E essa linha sólida é agora a eleição de 2026. E aí coloca o mesmo período, né? Os mesmos meses. Você vê, gente, que em 2022... Peraí. Aqui é 2021 no caso, né? Porque aqui é novembro de 2021. Aqui é janeiro de 22. Então você vê, ó, novembro de 22... Bolsonaro estava ali com 45, Lula com 55. E ficou isso daí, basicamente, né, o tempo todo. Teve um período ali no início de janeiro de 2022 que ainda teve um desgaste maior para Bolsonaro. Você vê, o Lula bateu quase 60%. Mas ficou. Só depois que a gente chega naquele período do segundo turno. E aí o pessoal começou a cair na real, cara, olha, bicho, realmente o Lula pode levar
Ele é basicamente, ó, você vê quase no segundo turno, que aí começa uma reação e termina empatado. Aquela votação extremamente apertada, né? Comparativo. É que na verdade só dá Paraná Pesquisa, né? Comparativo das pesquisas eleitorais de segundo turno no Instituto Paraná. Eleição e intenção de voto. Já o Flávio, agora, em fevereiro de 2026, tipo, já tá liderando. Só agora. Já agora. Imagina aí, com o passar dos meses. Há um movimento grande, de verdade, sem piada, de converter pessoas. Aquele Jean, todo dia ele ataca. Todo dia aquele Jean tá convertendo 2, 3 petistas. 2, 3 petistas. Sabe que é o Jean, né? O gordinho. Mostrei ele aqui outro dia. Todo dia. Ontem na live, mais uma pessoa falou que converteu 2 petistas. Eu falei, rapaz, dobrou a meta já, né? Que era 1, já fez 2. Já dobrou a meta. Tô achando, gente, de verdade que não é que a gente vai vencer, mas a gente vai vencer vencendo. Mandando um baita de um recado. O Brasil não aceita mais o PT. E o Brasil, sim, não é só o voto anti-Lula, é um voto realmente de fé na direita brasileira. Fé no Jair, fé nesse projeto aí que realmente quer consertar o país. Não é só da boca pra fora, não. Realmente quer fazer alguma coisa que seja melhor pra todos.